O vento carregava um aroma diferente. Um espectro alto ergueu a cabeça e cheirou o ar. Surpreso, ele piscou os olhos. A mensagem estava correta. Eles estavam aqui. Ou seria uma armadilha? Ele ponderou e disse friamente: Espalhem-se, escondam-se atrás das árvores e dos arbustos. Detenham qualquer um que tentar se aproximar, ou morrerão. À sua volta, 12 urgaus moviam-se desordenadamente, empunhando espadas curtas e escudos de ferro redondo com símbolos pretos. Os monstros foram correndo em direção aos arbustos, grunhindo enquanto se escondiam. Logo, o barulho de folhas sendo agitadas parou, e a floresta ficou silenciosa de novo. O espectro olhou em direção à trilha. Estava muito escuro para que qualquer outra criatura pudesse enxergar, mas ele via tudo nitidamente. Ele empunhava uma longa e fina espada, porém suficientemente forte para atravessar qualquer armadura. Os urgaus não podiam enxergar tão bem quanto o espectro. Tateavam como cegos. Logo, uma coruja piou, rasgando o silêncio. Ninguém relaxou até o pássaro voar dali. Um dos urgaus pisou em um graveto, quebrando-o. O espectro sibilou furioso e os urgaus se encolheram, imóveis. O espectro pôs a sua paciência à prova quando os minutos se tornavam horas. Também não deixava que os urgaus, que tremiam de frio, se esquentassem nem que se levantassem, e negava esses luxos a si mesmo, permanecendo atrás de uma árvore. Outra rajada de vento cortou a floresta. Dessa vez, o cheiro estava mais forte. Preparem-se, o espectro sussurrou. Ele tremia de frio, enquanto a ponta da sua espada girava em pequenos círculos. À sua frente, ele ouvia um tinido, como se algo tivesse batido em uma pedra. Vultos indistintos emergiram da escuridão e avançaram pela trilha. 3 cavalos brancos e seus cavaleiros galopavam em direção à emboscada. Eles estavam de cabeça erguida, orgulhosos. O primeiro e o terceiro cavaleiro eram elfos, de orelhas pontudas, corpo esguio e forte. Entre os dois, uma elfa cavalgava. Com perfeito equilíbrio, levava uma bolsa no colo, a qual observava frequentemente, como se precisasse se certificar de que ela ainda estava lá. Os elfos passaram pelo esconderijo do espectro e dos primeiros urgaus sem suspeitarem de nada. O espectro já estava saboreando a vitória quando o vento mudou de direção, soprando para cima dos elfos o ar pesado do fedor dos urgaus. Então, repentinamente, os elfos mudaram de direção e saíram galopando. Abandonando seus esconderijos, os urgaus se levantaram e dispararam uma chuva de flechas negras. O espectro saltou de trás de uma árvore, levantou sua mão direita e gritou: Garzla! Um raio vermelho saiu da palma de sua mão rumo à dama, iluminando as árvores com uma luz sangrenta. O raio atingiu o cavalo da elfa e ele tombou. Ela pulou com uma velocidade sobre-humana, aterrissou suavemente e olhou para trás. As flechas mortíferas dos urgaus abateram rapidamente os outros 2 elfos. Como os urgaus corriam para trucidar os elfos, o espectro gritou: Atrás dela! É ela que eu quero! Um grito escapou dos lábios da elfa quando viu os companheiros mortos. Deu um passo em direção a eles e amaldiçoou os inimigos e se embrenhou na floresta. Enquanto os urgaus abriam caminho em meio às árvores, o espectro subiu em uma pedra de granito que se projetava acima deles, e, erguendo a mão, gritou: Boet Starli! E uma área de 400 metros da floresta explodiu, ardendo em chamas, que pareciam uma coroa derretida repousando sobre a floresta. O círculo de fogo aumentou, diminuindo a área em que os urgaus deveriam procurar. Pelas árvores, viu 3 urgaus caírem em fila, feridos mortalmente. A elfa fugia em direção à pedra de granito a uma velocidade tremenda. O espectro pulou da pedra, aterrissando agilmente na frente dela, que mudou de direção rapidamente e voltou correndo para a trilha. Os urgaus saíram da floresta e circundaram-na, bloqueando todas as passagens existentes. A elfa procurava desesperada uma maneira de sair dali, enquanto o espectro se aproximava de mão erguida. Peguem-na. Quando os urgaus correram em sua direção, a elfa abriu a bolsa, tirou a pedra que lhe estava e deixou sua bolsa cair no chão. Suspendendo a pedra de safira sobre sua cabeça, seus lábios pronunciavam palavras em ritmo frenético. Desesperado, o espectro berrou: Garzla! E uma bola de fogo voou em direção à elfa, mas não foi rápida o bastante. O brilho de uma luz esmeralda iluminou a floresta de repente, e a pedra desapareceu. Depois, o fogo atingiu a elfa e ela desmaiou.
O espectro, com raiva, confirmou o sumiço da pedra e pegou seu cavalo escondido entre as árvores. Depois de amarrar a elfa à sela, montou o animal e seguiu em direção à saída da floresta. Extinguiu o fogo em seu caminho, mas deixou todo o resto ardendo.